De longe, essa luta do Gordon Ryan contra o Felipe Preguiça é uma das mais difíceis da carreira do Gordon Ryan. Palavras do seu mestre John Danaher. Então fiquem comigo para você saber mais sobre isso. Sejam bem-vindos ao BJJ Black Sheep Fit, seu programa de treinamento voltado para o jiu-jitsu. Mesmo você não sendo profissional e só quer melhorar na sua capacidade física para o jiu-jitsu, aqui é o lugar. Dia 7 de agosto nós teremos Gordon Ryan contra o Felipe Preguiça no Rules No. 1, que vai ser transmitido pela Flow Grappling, e o card completo nós já falamos aqui no canal, porque teremos grandes nomes como Bia Mesquita, Melcraft Squad, o Meregali, J-Rod, Jacob Couch. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar no final como sugestão. E obviamente, com essa luta está tendo muito trash talk, muita entrevista, e a gente tá traduzindo tudo isso aqui no canal. Já traduzimos as entrevistas do Felipe Preguiça, falta traduzir a do Gordon Ryan, e nesse vídeo aqui nós iremos traduzir as do John Danaher. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí pra você não perder os próximos vídeos. Na entrevista, o Danaher disse que tudo começou com o Gordon desafiando o Preguiça, que era campeão mundial, a fazer uma luta sem limite de tempo, apenas finalização. Ele não lembra ao certo, mas o Gordon estava pesando cerca de 185 libras, o que dá mais ou menos 83 quilos na época. Só que o Preguiça concordou que a luta fosse em 1 hora de duração. Ele não queria que fosse sem limite de tempo. E por volta dos 45 minutos de luta, o Gordon já estava esgotado. O Preguiça estava claramente mais forte, pegou as suas costas de forma brilhante e finalizou ele no mata-leão. O Gordon fez cerca de 6 a 7 ataques de heel hook na luta, só que ele estava perdendo o ajuste do Ashigarami. E o Preguiça percebeu isso. Ele é muito inteligente. Ele é um atleta tecnicamente muito inteligente. E ele viu que as costas ficavam expostas pelo tempo que ele precisava. E ele teve uma escapada muito misteriosa do ataque de chave de pé do Gordon Ryan, acabou pegando as suas costas e finalizou ele ali. Então foi bem impressionante. A luta foi muito forte fisicamente, e ele lembra que depois da luta, o Gordon falou para ele que o Preguiça era mais forte que ele. E então o Gordon começou a trabalhar mais o seu físico, e quando eles se enfrentaram na final do absoluto do mundial, eles ainda tinham uma diferença de peso. O Gordon estava na categoria até 88 quilos, o Preguiça estava na categoria até 99 quilos, mas mesmo assim a diferença de força já estava menor do que da primeira luta. O Gordon quedou, dominou bem por cima, mas cometeu o mesmo erro da última luta. Foi tentar o cross Ashigarami e teve as suas costas pegas. O Gordon ficou furioso com o resultado, mas depois disso ele ficou perigoso no tatame. Você vê a sua confiança aumentando. Então é melhor o Preguiça olhar ele de forma diferente agora. Ele é um oponente sério. Ele disse que o Preguiça é campeão absoluto do DCC, muito bom de kimono, sem kimono, joga bem por cima, por baixo. Vai pra essa luta contra o Gordon com muita confiança, já ganhou dele 2 vezes. Então ele acredita que de longe essa é uma das lutas mais difíceis na carreira do Gordon Ryan, porque os dois já conhecem o jogo um do outro muito bem. Tão bem que teve luta que durou 45 minutos. Eles passaram muito tempo rolando um com o outro, então conhecem seus movimentos, as suas entradas. Então é por isso que ele acredita que vai ser uma luta muito difícil. Ele disse que o Gordon é um cara prático que resolve problemas, e o Preguiça é um problema muito difícil de resolver. Provou isso nas lutas passadas. Então, desconsidere o que é falado em público. Você quer realmente saber o que acontece? Não escute ninguém. Olhe para os lados e você verá os dois treinando muito, respeitando as habilidades do outro, sabendo que cada um é bom, onde é perigoso. E no final do dia, você estará julgando o jiu-jitsu pela habilidade mais do que qualquer outra coisa, porque os dois se conhecem muito bem fisicamente. Então essa luta vai ser muito séria. Ele disse que o trabalho dele como coach não é elevar a luta, ele tem que fazer o trabalho contrário, mostrar para o seu atleta que é mais um dia comum. O fato de elevar a luta é para a venda de pay-per-view, o que não é o trabalho dele. O trabalho dele é o contrário disso. Ele tem muito respeito pelas habilidades do Preguiça, mas ele sempre diz para os seus alunos não levar isso como algo especial, como o maior desafio de suas vidas. Ele disse que não faz isso com nenhuma luta, nem contra o Preguiça, nem contra nenhum atleta. Ele só fala que é mais um dia normal no escritório, então vai lá e trabalhe.
Essa luta vai ser muito difícil. Os dois sabem muito bem um do outro, só que eles sabem muito bem o que aconteceu há 4 anos atrás. E a grande questão é: quem mudou mais? Ambos fizeram grandes progressos, ganharam muitas coisas e o Preguiça é muito inteligente. Ele vai trazer novas armas para essa luta. E por mais que eles já tenham lutado antes, isso vai ser novo. Já tem bastante tempo que eles se enfrentaram. Eles sabem como as armas velhas funcionam. Mas e as novas? Ambos têm novos aspectos em seus jogos e ele está muito ansioso para ver isso. Galera, palavras do John Danaher. O Gordon é muito bom em resolver o problema. E o Preguiça é um problema muito grande para se resolver. Agora a questão é, esse problema chamado Preguiça vai ser resolvido ou não? O que você acha? Vai sair aí no vídeo no canal com as entrevistas do Gordon Ryan. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí pra você não perder. Agora me conta aí. E aí, quem você acha que leva essa luta? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar pra dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera, ficamos por aqui. Tchau, obrigado, tudo de bom. Se aparecem esses 2 videozinhos aqui pra você. Como eu já vim informando anteriormente, um é falando das entrevistas do Felipe Preguiça e o outro é falando do card completo que vai acontecer dia 7 de agosto. Então, se você não assistiu, clique em um desses 2 vídeos.